Olá, meus amigos, bem-vindo a todos ao Delta Economics. Para quem ainda não me conhece, meu nome é André Amaral. Nesse canal falamos sobre economia, finanças, estatística, econometria, diversos assuntos aí relacionados a finanças. E o objetivo desse vídeo, o vídeo de hoje, no caso, é entendermos aí, ou pelo menos discutirmos, se estamos mesmo caminhando para uma recessão econômica. E o que as evidências nos trazem, né? O primeiro ponto que eu separei aqui para analisarmos juntos, na verdade, é uma matéria da CNN, né, que traz a questão do lockdown na China, né? Então a pandemia continua causando, né, disruptura na cadeia produtiva, e isso tem impactado, né, e com certeza irá impactar mais o preço dos produtos da matéria-prima de um modo geral, né, preço das commodities e tudo. Então a matéria traz aqui justamente isso que eu acabei de falar, que os atrasos, né, o congestionamento nos portos em Shanghai traz má notícias para a cadeia produtiva, né? Então o que acontece? Porque como a China segue firme no lockdown para evitar aí o espalhamento, né, do coronavírus e dessa nova variante, eles têm sua dificuldade ali para conseguir pessoas, né, durante ali o trabalho, para aumentar ali a sua mão de obra e, consequentemente, despachar mais rápido os navios. Mas, claro, quando o navio ficar preso ali, isso significa custo, né? O custo do frete aumenta e, por consequência, isso impacta em todo o resto. Então, isso é o que nós temos hoje. Eu separei aqui uma lista dos pontos que a gente deve analisar antes de qualquer coisa para tentarmos aí entender se de fato caminhamos mesmo para uma recessão econômica. Então, o primeiro ponto é essa disruptura aí na cadeia produtiva, mais uma vez, que irá certamente impactar no preço do frete, no preço aí da matéria-prima, das commodities de um modo geral. E claro, essa consequência que vai impactar no preço das commodities ainda vai ser agravada no caso do Brasil por um outro detalhe que eu quero trazer aqui para nós. Nos últimos 5 dias, o real se depreciou muito em relação ao dólar, não só ao dólar, mas às outras moedas também, como eu trouxe aqui, ó, a gente pode perceber que o dólar, né, subiu ali cerca de um pouco mais de 2%. O euro em relação ao real também chegando a quase 2%, 92%, e a libra esterlina também chegando ali a quase 0,5%, no caso 0,3%, mas mostra nos últimos 5 dias uma apreciação dessas moedas em relação ao real brasileiro. Qual que é o problema disso? Bom, o problema disso é que agora todos os produtos importados passam a ficar ainda mais caro, né? Na teoria, aquele avanço que nós vimos do real desde aí do começo do ano, ele deu uma diminuída. O saldo ainda, eu diria, positivo. Se a gente de repente voltar um pouquinho mais, a gente pode perceber que ainda vai ser positivo, né? Então o real ainda segue, se levarmos em consideração desde o início do ano, uma moeda ali ainda na teoria valorizada, mas nos últimos 5 dias ela se desvalorizou. Motivos vários, né? Então a questão aí dessa instabilidade jurídica, a questão aí do executivo e agora o legislativo em conflito, certamente atrapalha muito, né? Então o investidor olha isso com maus olhos. E claro, se o país não oferece uma segurança jurídica, dificilmente o investidor quer correr o risco de deixar o seu capital no Brasil. Então quando ele tira, a consequência, claro, é a depreciação da moeda interna, né, no nosso caso, o real. Bom, esse é o cenário que nós temos. Então, qual que vai ser, então, a postura do Banco Central? Por que isso? Tudo isso que eu acabei de mencionar, então, a disruptura da cadeia produtiva, né, no caso aqui, o problema que nós temos aí da China, que vai impactar não só o Brasil, impacta o mundo inteiro, tá? Mas esse é um componente que certamente a gente já sabe que irá impactar o Brasil. Temos a questão do dólar e das outras moedas que se apreciam em relação ao real. E
e isso irá impactar também no preço, no preço geral, né? Então, qual seria então a posição do Banco Central? Bom, na teoria, então, se olharmos aí na questão apenas do problema que vem pelo lado ali do custo, né? Então, na teoria, o Banco Central deveria ser inerte, porque seria uma questão aí momentânea que seria ajustada. Mas a questão não é essa, há um componente de demanda também, pelo menos é o entendimento do Banco Central, do qual também compartilho, tá? Então a demanda, sim, ela subiu também em relação ao seu equilíbrio. Então nós temos aí um desequilíbrio entre oferta e demanda, e isso por si só já seria o suficiente para causar ali um aumento na inflação, né, digamos assim. Só que há um componente também agravante, que o problema agora vem da oferta também, né, porque como nós temos uma disruptora da cadeia produtiva e o aumento no custo, então, juntando tudo, temos uma inflação acima do esperado. Então, há um componente de demanda. Então, na teoria, então, se há um componente de demanda, então qual é a ferramenta do Banco Central? Bom, o Banco Central vai exercer a sua política monetária contracionista e ele vai então, atuar no mercado e vai jogar a taxa de juros lá para cima, como o Banco Central do Brasil tem feito na gestão do Roberto Campos Neto. Qual o impacto então disso? Não só no Brasil agora, mas em economias de modo geral, né? Então, quando o Banco Central ele sobe a taxa de juros, significa que ele está aumentando o preço do dinheiro, então ele está deixando o crédito mais caro, então empresas que precisam de crédito, consequentemente, pagarão mais caro por esse crédito e vão repassar isso no seu produto. Então, aumenta o produto, você diminui o seu consumo, né? O consumo agregado de um modo geral, reduzindo o consumo, o consumo da economia, né? Você reduz a demanda agregada e isso impacta no PIB. Então, você tem uma redução ali da produção do país. E claro, você tem essa redução na produção do país, dado que as empresas não estão vendendo da mesma forma. Qual seria o próximo passo? Então, bom, a gente vai, como um empresário, né? Como que você enxergaria isso como empresário? Bom, se a sua receita diminuiu, a primeira coisa que você vai pensar, bom, já que minha receita diminuiu, eu não estou conseguindo aumentá-la, pelo menos por agora, o que eu vou fazer? Vou reduzir meu custo. Então, no primeiro momento, você vai reduzir aquelas despesas mais imediatas, mas se você percebe que não está tendo resultado, o próximo passo, claro, é demitir, né? Você dispensar alguns funcionários, e esses funcionários vão consumir menos, e eles consumindo menos. Bom, acho que eu já falei o suficiente para entender que caminhamos então para uma recessão econômica. Esse cenário seria sim uma recessão. Então, claro, a gente tem que observar ali a taxa de desemprego. Ok, então qual que é a situação do Brasil hoje, pelo menos daquilo que se desenha, né? Então temos uma taxa de juros ainda alta e temos aí um caminho até, claro, eu já mencionei em outros vídeos, a gente sempre, com economia, a gente sempre tem que levar em consideração aquele efeito lag, né? Então, às vezes, alteração em uma determinada variável, você não vai percebê-la no dia seguinte. Então, ela tem um prazo para que você tenha o efeito, que você consiga perceber esse efeito, né? Então, o Brasil ainda segue ali em uma economia que não cresce muito, mas ela não está em recessão. Mas, como você tem uma taxa de juros a mais de 2 dígitos, a consequência certamente vai ser, claro, uma recessão, ao menos que você não mude esse jogo. Mas a gente não consegue mudar o jogo agora, porque de fato o Banco Central precisa controlar a inflação. Então ele precisa dessa taxa de juros alta, pelo menos para controlar o componente de demanda, né? Então vamos imaginar agora que, bom, enfim, caminhamos então para uma recessão econômica, chegamos nessa recessão econômica. Então qual que seria o próximo passo? Esse seria um vídeo um pouquinho mais extenso e que precisaria um pouquinho de mais tempo, mas eu pelo menos vou colocar aqui um ponto para debate, alguma coisa que a gente pode discutir, e certamente iremos, né, discutir isso mais para frente. Mas você teria dois caminhos então, e isso gera bastante divergência aí entre economistas e pessoas que atuam aí em políticas públicas, né? O primeiro caminho então seria a expansão monetária, né? Então seria você aumentar a oferta monetária, você reduz a taxa de juros, e aí você poderia imaginar que, dado esse aumento na oferta monetária, você teria o crescimento econômico, os juros ficam mais baratos e tal, e assim sucessivamente. Bom, há vários problemas aí
que a gente poderia pensar e analisar e ter muita cautela, no caso, antes de tomar esse tipo de decisão, porque você teria diversas implicações nesse caso, né? Uma delas é que não necessariamente você teria, que na verdade até você não terá um crescimento de longo prazo, você terá um crescimento momentâneo ali, eu creio que é um crescimento artificial e que no longo prazo você não vai ter o crescimento econômico, mas você vai ter o impacto da inflação, né? Então, na teoria, a política monetária no curto prazo ela tem um efeito positivo na demanda agregada, no caso, né? No caso seria no PIB, mas no longo prazo ela não tem esse efeito positivo, pelo contrário, ela deixa uma cicatriz forte que é inflação. Mas você pode imaginar então que poderíamos partir para o lado fiscal do negócio, né? Ok, só que aí temos uma outra situação que e como que deveria ser feita essa política fiscal. Eu vou até aumentar aqui para ficar mais fácil a visualização. Eu não vou entrar muito no conceito para não dificultar, para deixar o vídeo ainda mais simples, né? Mas a gente tem que levar, quando a gente pensa na questão de política fiscal expansionista ou contracionista, a gente não pode deixar de considerar o multiplicador fiscal. Eu coloquei em inglês, mas bom, seria o multiplicador fiscal aí. Para quem já viu o vídeo lá sobre economia keynesiana, que eu explico de maneira bem simples, bem para leigo mesmo, todo aquele modelo, né? Então, a renda nacional é igual consumo mais investimento, mais gasto do governo e o saldo da balança comercial. Tudo aquilo ali ele vai ser desmembrado em uma equação muito maior que vai chegar aqui no multiplicador fiscal. No vídeo, obviamente que eu não fiz isso, porque o objetivo era muito mais introdutório. O objetivo daquele vídeo não era uma aula de macroeconomia, então era só mesmo a questão para quem não conhecia absolutamente nada, ter uma ideia do que é a visão keynesiana de economia e tal, enfim. Mas toda aquela equação ela vai chegar no que a gente entende como multiplicador fiscal, né? O que significa um multiplicador fiscal? Bom, de forma bem simples, tá? Não vou entrar no detalhe para não causar problemas e para facilitar o seu entendimento. Acho que você não precisa conhecer, você não ser economista para conhecer um pouco sobre economia, então, portanto, não há necessidade de entrar no detalhe do negócio. Mas o que a gente vai entender é que a fórmula diz o seguinte: então nós temos aqui 1 menos a propensão marginal a consumir, que multiplica 1 menos o imposto. Né? Então o que seria essa propensão marginal a consumir? Então imagina só, já que estamos numa recessão econômica, o governo decide gastar. Né? Bom, então vamos gastar, imagina só você como chefe lá do executivo, não, vamos gastar agora mais, porque gastando mais eu aumento a renda das famílias, as famílias consomem, tá? Bom, enfim, todo esse negócio. Mas assim, imagina só, eu tenho 100 milhões, então peguei 100 milhões e vou, sei lá, construir estrada e vou botar o pessoal para trabalhar e pagar salários e assim sucessivamente. Só que assim, quando eu pago essas pessoas, então lá, peguei 100 milhões e coloquei na economia, então vamos supor, um trabalhador que está trabalhando na estrada, conseguiu esse emprego, então ele trabalha lá, então ele recebeu parte desses 100 milhões. Ele vai gastar todos esses 100 milhões? Não. Então ele vai pegar uma parcela, que no caso do Brasil, certamente, provavelmente para esse tipo de trabalhador, ele gasta provavelmente quase tudo, seria até meio, não é algo até muito factível a gente imaginar que esse trabalhador, ele vai pegar desses 100 milhões investido, a proporção que lhe cabe, e vai consumir 80% e poupar 20%. Mas o que diz a teoria econômica é mais ou menos isso, entendeu? Então ele não vai gastar tudo aquilo, então provavelmente ele vai ter cerca de 80%, que é a propensão marginal a consumir, né, que ele vai usar para o seu consumo, e os outros 20%, se ele não consome, ele poupa. Essa seria a teoria, tá? Aí você tem a questão tributária. Então vamos colocar essa questão tributária. Bom, recebi aquele dinheiro, então sei lá, vamos colocar ali 20% impostos, tributos, e vou encaixar tudo isso agora na minha equação. Então o que eu vou ter aqui? Para chegar nesse multiplicador fiscal, eu vou só executar a equação primeira, que é essa equaçãozinha aqui que eu coloquei, como você pode ver aqui. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho 1 dividido por 1 menos a minha propensão marginal a consumir, que nós
arbitrariamente denominamos 0,8 para o Brasil, que seria 80%, multiplicado, certo? Pelo restante, pela diferença, né, no caso, do que é pago de tributo e aquilo que realmente sobra para quem recebeu desses 100 milhões gastos do governo, né? Então, o que eu vou ter aqui no caso? Eu vou pegar os 100 milhões e vou multiplicar por esse multiplicador fiscal. E isso vai me dar o impacto final desses 100 milhões jogados na economia. E por que isso acontece? Porque imagina só, esse trabalhador recebeu o seu salário devido a esse gasto governamental, porque ele conseguiu emprego, ele trabalhou, recebeu, ele consumiu esses 80%, poupou os 20%, digamos dessa forma, mas esses 80% que ele consumiu, ele entregou para um outro agente econômico que também pegou aquela parte, mesmo esquema. 80% vai consumir, os outros 20% vai poupar e assim sucessivamente. Então, isso, logo, né, chegamos ao raciocínio que os 100 milhões que foi, no caso, gasto pelo governo, ele não vai ter um impacto final dos mesmos 100 milhões, dado que ele vai se multiplicando ao longo do tempo. Por isso que a gente vai chamar ele de multiplicador fiscal. Então, no final das contas, o que eu vou ter? Os 100 milhões que eu gastei multiplicado pelo quê? Pelo meu multiplicador fiscal. E isso vai me dar 250 milhões. Então, o que a gente vai pensar? A cada R$1 que eu coloco ali, no caso, né, eu estou gerando 2,50 na economia. Né? Então, esses 100 milhões que eu coloquei na economia, no final das contas, ele virou 250 milhões. Mas calma. Para quem não é economista, já logo pensou, bom, resolvemos nossos problemas. Esse é o segredo. Não é bem assim. Não é bem assim que o negócio funciona. E mais para frente, eu vou explicar, até coloquei aqui mais ou menos, que você tem que... Claro, a gente teria que pensar então, bom, mas como é que ficaria então o equilíbrio fiscal? Esse é um ponto interessante que deve ser discutido e importantíssimo, porque se eu começar a pensar, bom, mas se os agentes econômicos são racionais, percebem a situação, e vamos imaginar, em um país que já gasta demais, gasta mal, como é o caso do Brasil, ainda mais por ser considerado um país em desenvolvimento, deveria gastar menos, isso já é um outro assunto, mas enfim, à medida que o Brasil passa a gastar mais, será que a propensão marginal a consumir vai ser a mesma, dado que agora o risco fiscal começou a aumentar? Talvez não. E aí o que vai acontecer? Esse resultado final começa a diminuir. Por quê? Porque se eu alterar a minha propensão marginal a consumir, eu vou alterar o meu denominador da minha equação. Se eu alterar o denominador da minha equação, o que vai acontecer? No caso, se eu diminuir, o que vai acontecer com o resultado final? Ele vai subir, certo? Vamos até fazer o teste empírico no caso, né? O que vai acontecer aqui se de repente a minha propensão marginal deixar de 80% e passar a ser 0,5%? É só a gente colocar e fazer o teste, ó. Agora, a minha questão, o meu multiplicador fiscal passou a ser 1,6. Então, se eu colocar 100 milhões, eu só vou ter 160 milhões de efeito na economia. Então, a gente pode perceber que o negócio não é bem assim. Entendeu? Então, depende. Claro, o que a economia vai ser, os agentes econômicos irão fazer, ou no caso, os formadores de política pública, o que eles farão, isso depende de uma análise interna que deve ser feita pelo Ministério da Economia. Né? Então, o que o Brasil irá fazer lá na frente, aí esse é um problema que o Paulo Guedes tem que resolver, ou seja lá, quem for que assuma o governo aí no final do ano, no caso aí no início do ano que vem. Pessoal, essa era a ideia do vídeo hoje. Eu espero que tenha ficado claro. Se eu falei muito rápido, deixa dúvidas aí no comentário, a gente discute junto. Eu também não sei tudo, estou aqui para dividir aquilo que eu aprendi com vocês e também aprender certamente com pessoas que participarem dos vídeos aqui. E se você gostou do conteúdo, claro, como eu sempre digo, considere se inscrever no canal, ativar o sininho aí, porque é interessante, que é assim que eu publicar outros vídeos, né, esses vídeos chegarão certamente até vocês. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço e até o próximo.